Você já deve ter ouvido falar de um computador ser de 32 bits, 64 bits. Mas o que isso significa na prática? É o que você vai entender agora nesse vídeo. No universo da computação, é muito comum a gente dizer que um computador é de 32 bits, 64 bits. Isso tem a ver com o que se chama de arquitetura do computador. É a estrutura eletrônica interna que foi usada para projetar aquele computador. Os computadores domésticos mais recentes possuem uma arquitetura de 64 bits. Isso significa que o processador desses computadores é capaz de manipular os dados em grupos de 64 bits. É como se dentro do processador a gente tivesse muitas caixinhas para guardar os dados e em cada caixinha cabem 64 bits de dados. É interessante lembrar que os primeiros computadores pessoais tinha uma arquitetura de 8 bits, o que já dá uma ideia de como a coisa foi evoluindo ao longo das últimas décadas. Tudo indica que a gente pode, no futuro, usar computadores baratos nas nossas casas com uma arquitetura de 128 bits. É comum a evolução acontecer pelo dobro. Então, na prática, um computador com arquitetura de 64 bits não tem o dobro do processamento de um computador de 32 bits. Não é uma discussão sobre processamento. Não dá para dizer que ele é 2 vezes melhor que um computador com arquitetura de 32 bits. Mas é verdade que o computador com arquitetura de 64 vai ter um desempenho melhor justamente porque ele consegue acessar e trabalhar com números em lotes de 64. E dependendo do programa que for executado, isso sim vai fazer diferença. Se um sistema operacional e qualquer outro software for criado para trabalhar com arquitetura de 64 bits, ele vai então usar todo o potencial do computador, e isso pode trazer um desempenho melhor sim. Computadores de 64 bits costumam aceitar a execução de programas feitos para 32 bits, por uma mera questão de compatibilidade. Você então pode ter um computador com arquitetura de 64 bits, uma versão do Windows, que é um sistema operacional também para 64 bits, e executar um programa feito para arquitetura de 32 bits. Essa mistura ainda é bastante comum. No final das contas, a diferença de desempenho depende de cada software e do que você vai fazer no seu computador. E aí, gostou da historinha? Dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal. Até mais, um abraço!